Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E aí pessoal, como que anda o clima por aí? Já começou o calor? Aqui, gente, tava super frio, agora tá super quente. De vez em quando cai umas chuvas, tá aquela loucura assim do começo do verão, né? Como que tá aí na sua região? Me conta aqui embaixo nos comentários. Vocês sabem que assim, eu gosto do calor e eu adoro quando vem aquela chuva de verão assim que lava tudo, parece que lava a nossa energia, renova tudo, fica tudo tão incrível, tão gostoso. O cheirinho da chuva caindo no asfalto quente, eu acho incrível. Então conta pra mim como que tá aí na sua região. Ó, se tá chegando por aqui agora, também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Me segue também nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Natália Elisa Samaniego Gamarra nasceu no dia 27 de dezembro de 1993. Portanto, assim como eu, ela era capricorniana. Ela nasceu e cresceu na cidade de Resistência, que fica na província de Chaco, lá na Argentina. Ela era filha de um homem chamado Ramon Rogério Samaniego e uma mulher chamada Teresa Gamarra. A pequena Natália cresceu ao lado de seus dois irmãos mais velhos, chamados Germán e Lorena. Embora sua mãe trabalhasse como advogada no Poder Judiciário de Chaco, a família não tinha muito dinheiro. Eles eram assim, tinham uma vida bem simples, sabe? Então, quando a Natália ainda era bem pequena, a família toda se mudou para a cidade de Posadas, na província de Misiones, em busca de melhores oportunidades, tanto de trabalho quanto de estudo. E a vida, pessoal, seguiu ali o seu curso natural, até que a Natália entrou na adolescência, momento em que começou a apresentar alguns problemas de concentração e crises nervosas. Aos 17 anos, a situação se agravou. A jovem teve ali, um episódio psicótico e começou a ser acompanhada por um psiquiatra, que a diagnosticou com esquizofrenia. Ela teve que iniciar um tratamento e interromper os estudos do ensino médio. Nessa época, seus pais já haviam se separado e o Ramon voltou a viver em Resistência. Depois do seu diagnóstico, a Natália acabou indo morar com o seu pai para fazer um tratamento que era novidade na região e realmente, gradativamente, esse tratamento começou a ajudar a Natália e ela começou a apresentar melhora no seu quadro esquizofrênico. Assim que se sentiu melhor, a jovem optou por voltar a viver com a sua mãe e a sua irmã, que na época estudava economia. O seu irmão, por outro lado, já havia se mudado para a capital do país, para Buenos Aires, para trabalhar na prefeitura. A Natália conseguiu retomar os estudos do ensino médio sem problemas e ingressou na faculdade, mas teve dificuldades para se concentrar por causa da medicação que ela estava tomando. Então logo ela decidiu abandonar os estudos para se dedicar a vender cosméticos. Todos que a conheciam naquela época a descreviam como uma garota solidária e muito honesta, além de ser bastante alegre e trabalhadora. Em 2015, o destino da Natália se cruzou com o do Juan Martín Carlis, um jovem de 22 anos natural de Puerto Tirol, também na província de Chaco. Ele era fã de futebol e trabalhava como tatuador, além de ser tímido e um tanto quanto recluso. Apesar de ambos terem nascido na mesma província, eles só se conheciam assim de vista mesmo. Mas o tempo, gente, fez parecer que eles estavam destinados a ficar juntos. E realmente eles começaram a namorar e pouquíssimo tempo depois a Natália percebeu alguns defeitos no Juan. Ele era bastante ciumento e às vezes até agressivo. Ele também tinha alguns problemas religiosos, porque haviam momentos em que ele dizia ser satanista. Daqui a pouco começava a frequentar a congregação cristã. Aí ele já enjoava dessa religião também e resolvia visitar terreiros de candomblé. Depois voltava a ser satanista e depois ia para o lado ali do testemunho de Jeová. E sempre que ele mudava de religião, ele queria que a Natália o seguisse, mas a menina tinha sua religião bem definida
e não gostava de ficar pulando de galho em galho. Então esse assim era um motivo bem forte para as brigas do casal. Além disso, a situação escalou a tal ponto que o Juan queria saber onde e com quem a Natália estava o tempo todo, o que fez com que ela perdesse praticamente toda a sua privacidade. A sua mãe e a sua irmã rapidamente perceberam isso e aconselharam a garota a terminar o relacionamento. Mas a jovem estava desesperadamente apaixonada e ignorou os avisos da família. Na verdade, em 2016, ela decidiu ir morar junto com o Juan e a convivência só fez aumentar a tensão entre eles. Os dois brigavam repetidamente e a Natália ficou muito deprimida. Às vezes ela passava dias inteiros fora de casa, mas o homem ligava insistentemente para que ela voltasse logo. A sua mãe tentou várias vezes dar conselhos, mas foi tudo em vão. A jovem pedia para que ela não se metesse no seu relacionamento. Ela tinha esperanças que o Juan mudasse. E isso, gente, tem um nome dentro da psicologia, tá? Os psicólogos chamam esse tipo de comportamento de reforço intermitente. Isso porque você é reforçado só às vezes. Essa intermitência faz com que o seu cérebro se agarre aos pequenos momentos de prazer, como por exemplo, um momento em que aquela pessoa foi muito boa e agradável para você. Então, mesmo depois que ela te chateie ou te machuque, o seu cérebro sempre vai ficar esperando o momento em que aquela situação agradável e prazerosa irá acontecer novamente, mesmo que essa situação possa te trazer prejuízo a longo prazo. E é exatamente isso que acontecia com a Natália. Ela se agarrava nos bons momentos e esquecia do resto. Mas como a gente sabe, dificilmente essas pessoas mudam, e ele continuou ciumento, histérico e agressivo, verbalmente por muito tempo e depois fisicamente. Gente, não havia um dia sequer sem brigas, e os parentes da jovem nunca a viam feliz. Até os seus amigos mais próximos notaram marcas no seu corpo. Teve uma vez que ela estava com uma marca de mordida na testa e, sério, eu fiquei pensando, como que alguém morde a testa da outra pessoa, né? Tipo, bizarro, mas enfim. A mãe da Natália, a Teresa, percebeu em algumas ocasiões que a sua filha estava com alguns hematomas e quando a questionava, a Natália sempre respondia que havia se machucado em um móvel, mas para Teresa era evidente que aquilo não era assim um acidente doméstico, né? Aquelas marcas tinham sido causadas pelo Juan, isso era óbvio. Depois disso, ela teve uma conversa séria com a sua filha e finalmente a Natália disse que queria deixar o Juan e iria denunciá-lo por tudo que ele já tinha feito com ela. Mas isso acabou não acontecendo, gente, porque a mãe do Juan sugeriu que ele se mudasse para a Resistência, onde ele poderia se juntar ao clube de futebol Chaco Forever. Ela sabia que seu filho ia acabar sendo preso se continuasse naquela situação e incentivou a separação dos dois e pediu que a Natália não denunciasse o seu filho. Só que mesmo de longe, o Juan continuava ligando constantemente para Natália, dizendo que a amava e que se ela lhe desse mais uma chance, ele mudaria como pessoa e seria o melhor homem do mundo. No começo, a jovem não acreditou em suas palavras e disse que não havia possibilidades deles reatarem o namoro. Mas aí, como todo bom narcisista, o Juan começou com o seu jogo de manipulações. Ele dizia que se ela não voltasse com ele, ele morreria. Dizia que não conseguia mais se alimentar e que estava em depressão profunda. Tudo papo pra boi dormir, viu, gente? Na verdade, ele estava muito bem, obrigado. Só que a manipulação deu certo e a Natália resolveu dar outra chance ao embuste. Um erro potencialmente fatal. Os dois reataram em meados de 2016. Nessa época, o Juan estava escalado para um time de futebol e durante os 2 anos em que jogou futebol, eles mantiveram um relacionamento à distância. Mesmo que a jovem jurasse que as coisas tinham melhorado, a mãe dela escutava algumas das conversas e não gostava nada do tom que o seu genro usava ao se comunicar com a Natália. Em meados de 2018, o jovem voltou a morar na mesma cidade que a Natália e eles voltaram a se ver com bastante frequência. E a partir daí foi só ladeira abaixo. A situação começou a se tornar ainda pior do que antes e desta vez o Juan começou a colocar a Natália em uma redoma. Ele afastou a menina dos seus amigos e familiares e principalmente da sua mãe.
Ele não queria ver a Natália perto da Teresa de jeito nenhum. E foi aí que ele alugou um estúdio na Avenida Santa Catalina e sugeriu que a Natália fosse morar com ele. Embora ela tenha hesitado em um momento, ele conseguiu convencê-la como ele sempre fazia. No início de agosto daquele ano, a jovem se instalou no prédio e arranjou um trabalho em um local que vendia sanduíches e cachorros quentes na rua Ayacucho. A mãe da jovem percebeu que estava sendo afastada cada vez mais da sua filha e entendeu que ou ela aceitava o Juan ou ele afastaria ainda mais ela da sua filha. E foi aí que a Teresa resolveu erguer ali uma bandeira branca. Ela disse que se sua filha estava feliz, era o que importava. E até presenteou o casal com uma geladeira para o estúdio que eles estavam morando. Na manhã do dia 1º de setembro, os jovens foram para a casa dela buscar a nota fiscal e a garantia do eletrodoméstico. Ao se despedir, a Natália abraçou a sua mãe e disse que a amava muito. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela mandou uma mensagem de texto para agradecer pelo presente. Tudo parecia estar indo bem, mas os dias passaram e a Teresa não conseguiu mais se comunicar com sua filha. Ela ligou repetidamente, mas não foi atendida, o que a deixou um pouco intrigada, já que a Natália nunca passava tantos dias sem falar com ela. E ela continuou tentando falar com a filha e com o genro. E foi aí que o Juan acabou retornando uma de suas chamadas e disse para Teresa ficar despreocupada, que eles estavam bem e que inclusive iriam visitar ela naquela mesma noite. Mas quando chegou a hora da visita, pessoal, o horário que eles tinham combinado, o casal não apareceu. Tanto a Teresa quanto a sua outra filha tentaram entrar em contato com a Natália e com o Juan, mas ninguém atendeu. Somente na madrugada, o rapaz enviou uma mensagem pedindo desculpas por não terem comparecido, alegando que haviam adormecido. A Teresa, gente, acreditou no que ele disse, pois ela sabia que a Natália tomava medicação para a esquizofrenia e que a medicação dava bastante sono. Então ela pensou que a sua filha tomou o remédio e acabou pegando no sono e perdeu o horário. Ela não tinha a menor ideia de que no dia seguinte a pior notícia possível chegaria. Na segunda-feira, dia 10 de setembro de 2018, por volta das 19 horas e 30 minutos, um vizinho do prédio onde a Natália morava com o Juan percebeu um cheiro muito ruim vindo de um dos apartamentos. Ao se aproximar para tentar olhar pela janela, ele viu algo que o deixou assim chocado. Haviam muitas moscas sobrevoando um pé descalço. A primeira coisa que lhe veio à mente foi que se tratava ali de um corpo, alguém tinha falecido. Então ele acionou a polícia. Quando os oficiais chegaram ao local, eles tentaram entrar, mas não tiveram sucesso. A porta estava trancada com a chave do lado de dentro. E eles não podiam, forçar a entrada, porque até aquele momento eles não tinham mandado. Só que a situação, pessoal, era bem complicada, Então foi necessário solicitar um mandado de um juiz para autorizar essa entrada. E devido à gravidade da situação, o mandado saiu bem rapidinho e finalmente eles forçaram a porta e conseguiram entrar. E encontraram o Juan inconsciente no chão, cercado por alguns comprimidos e garrafas de vodka e tequila. Estava claro, gente, que ele havia sofrido ali, uma over por conta dos medicamentos e da bebida. Os oficiais chamaram rapidamente os paramédicos, que tentaram reanimá-lo e levaram ele para o hospital mais próximo. Depois disso, os policiais começaram a procurar a origem daquele cheiro podre e eles foram até a cozinha e viram uma geladeira super novinha com um lençol em sua volta. Aquela geladeira, pessoal, era justamente o presente que a Teresa, mãe da Natália, havia dado para a filha há poucos dias. Ao abrirem o eletrodoméstico, eles encontraram a Natália lá dentro. Ela estava enrolada em um cobertor e em um estado avançado de decomposição. Os agentes rapidamente teorizaram que ela havia falecido há pelo menos 5 dias, embora não conseguissem estabelecer a causa da morte. Também era impossível determinar à primeira vista se a jovem apresentava sinais ali, de violência. Ela foi transferida para o Instituto Médico Legal enquanto os investigadores continuavam a examinar o apartamento em busca de pistas sobre como e por que aquele terrível crime havia ocorrido. E é agora que esse caso fica ainda mais bizarro. Ao revistarem o apartamento, eles encontraram uma carta que pedia ajuda ao Sr. Lucifer. A carta dizia:
Grande Senhor das Trevas, ofereço minha alma quando eu morrer em troca de que você leve o corpo da minha namorada e não deixe evidências de que eu fui o responsável pela morte dela. E eu tenho dinheiro suficiente para o mês todo e serei outro seguidor e adorador seu. Grande, poderoso Senhor das Trevas. Para deixar tudo isso, gente, ainda mais bizarro, a nota estava assinada com sangue e com as iniciais JMC, que correspondiam às iniciais do Juan. A gente não sabe se ele fez aquilo para parecer louco e se livrar de um julgamento, ou se ele realmente estava fazendo uma espécie de ritual, mas logo os depoimentos da família da Natália revelariam à polícia a verdadeira personalidade do suspeito. A Teresa contou aos agentes como o Juan poderia ser ciumento e agressivo. Ela até mencionou uma vez em que ele ameaçou, tirar ali a própria vida se a Natália não voltasse com ele. A mulher esclareceu que apesar do Juan sempre ter os seus momentos ali de agressividade, tanto física quanto psicológica, com a sua filha, ela nunca imaginou que ele seria capaz de tirar a vida dela. Uma vizinha do casal também deu o seu depoimento. Ela contou que tinha saído de férias no dia 8 de setembro com a família e ao voltar no dia seguinte sentiu um odor terrível em todo o apartamento. Após fazer uma grande faxina, ela percebeu que o cheiro, na verdade, vinha especificamente do apartamento do Juan. Em relação ao casal, ela mencionou que não conhecia bem os dois jovens, pois eles haviam se mudado há pouco tempo e pareciam calmos, além de não terem problemas com os vizinhos. Não havia muito mais a ser dito enquanto as investigações prosseguiam. Bom, o juiz Marcelo Cardoso, responsável pelo caso, realizou uma coletiva de imprensa e confirmou que a vítima havia falecido há pelo menos uma semana, mas alertou que os resultados da análise forense ainda não tinham trazido mais informações. Por enquanto, a única confirmação dos agentes era de que se tratava sim, de um homicídio, principalmente ali por conta da carta, que ele assumiu que tinha feito. O juiz também esclareceu que suspeitavam que o jovem tivesse tentado, atentar ali contra a sua própria vida, mas isso ainda precisava ser confirmado por especialistas. No dia 12 de setembro, chegaram os resultados da análise forense. Como o corpo da Natália estava em estado avançado de decomposição, os profissionais enfrentaram sérias complicações para realizar a autópsia, mas conseguiram concluir que a jovem morreu mesmo por asfixia, ou seja, ela foi privada de oxigênio manualmente. Isso descartou a possibilidade de que o Juan tivesse utilizado outros objetos, como cordas ou travesseiros. Além disso, não foram encontradas marcas de agressão. O laudo indicou que ela havia falecido entre 8 a 10 dias antes de encontrarem o seu corpo, o que coincidiu com o período em que o casal estava morando junto no apartamento. Isso levou os agentes a suspeitarem que o Juan poderia ter convencido a Natália a se mudar com ele, já planejando tirar a sua vida. O suspeito, por sua vez, estava no hospital, fora de perigo, mas os médicos ainda não tinham conseguido determinar se ele tinha feito aquilo de propósito ou se foi, um acidente, ele consumiu aquela bebida com o remédio e deu tudo errado. Enquanto a polícia fazia o seu trabalho, a mídia começou a divulgar que aquilo era um pacto satânico que o casal havia feito em comum acordo. E isso deixou a Teresa, mãe da vítima, muito, mas muito triste. Ela até tentou falar com a mídia e explicar o que estava acontecendo, mas os jornais não queriam saber da verdade. Eles queriam saber qual manchete iria vender mais. E a história do pacto estava muito mais interessante do que a pura verdade. Para a mídia, gente, não valia a pena noticiar que mais uma mulher havia sido vítima de um relacionamento abusivo. A Teresa então pediu para que a polícia finalizasse logo a investigação e trouxesse a verdade à tona, porque a honra da sua filha estava sendo manchada e as pessoas já estavam colocando a culpa de tudo o que aconteceu na própria vítima. O Ramon, o pai da Natália, saiu em defesa da filha perante a mídia, negando essas alegações. Ele afirmou que a filha nunca havia praticado rituais satânicos e, embora fosse possível que o Juan tivesse interesse nessas coisas, a Natália era cristã e participava ativamente da Igreja Católica. Enquanto isso, o Juan deixou o hospital e foi preso. No dia 13 de setembro, ele compareceu ao tribunal de investigação
e a Criselda Moreira foi nomeada como defensora pública. Estranhamente, o jovem solicitou uma mudança em sua defesa e no dia seguinte o MP nomeou o advogado Roberto Sena. O Juan se recusou a depor na sua audiência de custódia e o tribunal o acusou de homicídio qualificado por sua relação com a vítima e ele foi colocado em prisão preventiva enquanto a investigação seguia adiante. Além disso, ele teve que passar por avaliações psiquiátricas para determinar se ele estava ciente das suas ações e apto a passar por um julgamento. O seu advogado afirmou que ele já havia tido uma overdose no passado e que era extremamente importante que ele fosse avaliado por especialistas. Somente após isso ele iria a julgamento. Durante os dias seguintes, os agentes continuaram a investigar a vida pessoal do acusado, descobrindo que o Juan estava ativo na sua conta do Facebook até as 22 horas e 40 minutos do sábado, dia 8 de setembro. Ele havia postado um capítulo completo de um seriado que ele gostava e fotos de doces. Provavelmente tudo isso aconteceu enquanto a Natália permanecia sem vida na geladeira. Isso demonstrava, pessoal, a total frieza do rapaz e também a sua falta de remorso. Bom, o tempo foi passando e como o Juan não abria a boca, o caso foi esfriando. A Teresa ficou indignada com a demora para sair logo o julgamento e resolveu se mexer. Ela contratou um advogado e se tornou coautora na acusação. Em suas declarações, ela disse que o Juan era frio e calculista, que depois de ter feito algo horrível com a sua filha, ele ainda teve coragem de ligar para ela e marcar um jantar, dizendo que a sua filha iria comparecer, sendo que naquela altura ela já estava sem vida. A mulher disse também que armazenar a sua filha na geladeira que ela tinha dado de presente para Natália era um grande desaforo. Ela ainda estava pagando as parcelas do eletrodoméstico e aquilo era como um soco no estômago, pois toda vez que ela fosse pagar a parcela, ela se lembraria de tudo o que aconteceu. Por fim, ela mencionou que encontrou o Juan em uma audiência e percebeu que ele estava dinâmico e bem ativo, como se nada tivesse acontecido. Ele a cumprimentou e ainda teve a audácia de perguntar se ela estava bem. A dor da família da vítima era tão intensa que apenas 2 semanas após a descoberta do corpo, eles criaram uma conta no Facebook chamada Justiça por Natália. No dia 13 de outubro foi organizada uma mobilização em frente à Catedral de Resistência e no dia 24 daquele mesmo mês, Ramon, o pai da vítima, se reuniu com o chefe do status legal e do registro público de comércio, Eduardo Colombo. Ele pediu ajuda para criar uma fundação em homenagem à sua filha, cujo objetivo seria lutar contra a violência doméstica e oferecer suporte às famílias das vítimas. O oficial aceitou o pedido e em abril de 2019 a fundação foi criada. Mas isso não foi tudo, tá? No dia 8 de maio daquele ano, a Câmara dos Deputados da província de Chaco aderiu à Lei Nacional número 27499, conhecida como Lei Micaela, e a batizou simbolicamente de Lei Provincial Natália Samaniego. Essa lei estabelece treinamento obrigatório sobre gênero e violência contra a mulher para todos os servidores públicos em todos os níveis e hierarquias nos 3 poderes do governo. Um ano se passou e finalmente os psiquiatras determinaram que o Juan não apresentava nenhuma patologia e que no momento do crime estava plenamente ciente de seus atos e que poderia ser julgado por eles. Mas somente em novembro de 2021, mais de 3 anos após o crime, o julgamento teve início. Isso aconteceu, gente, na cidade de Poçadas e após um julgamento abreviado onde participaram 3 juízes, a decisão foi unânime e emitida em 21 de dezembro daquele mesmo ano, resultando na condenação do Juan à prisão perpétua. Ele nunca quis falar sobre o assunto e nunca contou ao público o que aconteceu no momento em que ele resolveu tirar a vida da Natália. E realmente fica aí uma grande incógnita, né? Provavelmente eu acho que eles tiveram uma briga e acabou acontecendo pior. Porque assim, eles tinham acabado de ir morar juntos. Não tinha o porquê, né, ele tirar a vida dela. A não ser que ele estivesse planejando isso já há algum tempo. Talvez ele tinha raiva por ela ter abandonado ele anteriormente. Eu não sei o que pensar. Me conta nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal.
Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.